Olá, meu nome é Rafael Barbosa. Estamos aqui hoje reunidos nesse Biotalks, uma iniciativa da Bionexo para poder trabalhar alguns assuntos relevantes aqui para o setor de saúde, né? E hoje temos o privilégio de ter a presença do Bruno Oliva com a gente. Para quem não conhece, a Bionexo é uma empresa de tecnologia que desenvolve software para o setor de saúde. Nós temos soluções desde o planejamento até a conciliação do pagamento, uma plataforma completa, inteligente para a gestão do ciclo da receita, gestão de suprimentos e também gestão de clínicas. E temos hoje praticamente 9.000 clientes, e dentre deles, aproximadamente 5.000 são prestadores de saúde, clínicas, hospitais, operadoras de saúde. E hoje a gente tem aqui um espaço para poder falar de um assunto que é muito relevante para o setor, que diz respeito à tabela CMED e variações de preço em geral. E principalmente de medicamentos, né, mas de insumos como um todo, né? Talvez possa perguntar, mas que uma empresa de tecnologia tem a ver com esse assunto, né? O Bruno já sabe um pouco, vamos poder contar um pouco a história, mas a Bionexo, ela, por trabalhar na gestão de suprimentos, a gente tem basicamente anualmente cerca de 24 bilhões de reais que são transacionados através da nossa plataforma, ou seja, tem conversas entre fornecedores e compradores para poder confirmar compras de insumos para o setor. Então, os hospitais se abastecem, negociam e se abastecem através da nossa ferramenta, né? E com isso dá uma visão bem ampla para nós dos comportamentos do mercado, e há algum tempo a gente resolveu traduzir isso no índice, que é o IPMH, que a gente vai falar extensivamente hoje, e poder trabalhar, então, junto a esse assunto aqui, que é de relevância para o setor e no sentido de dar mais inteligência, de informar os decisores, todo mundo que trabalha no setor de saúde, principalmente nessa dinâmica de compra e venda de insumos, está mais preparado para lidar com os desafios que se colocam aí nesse ano de 2025, e estamos falando dentro dessa janela recente de ajuste da CMED, a gente vai detalhar isso um pouco mais na frente. Mas, para começar aqui, Bruno, primeiro agradecer novamente a sua presença. Bruno é economista, pesquisador da FIP, são tantas credenciais aqui que eu vou pedir para você se apresentar aqui. Fica à vontade aí, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, para a gente começar esse papo. Obrigado, Rafael. Fico muito orgulhoso, honrado pelo convite. Já temos uma parceria de alguns anos, é sempre bacana a gente poder trocar essas experiências. A FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, é uma instituição que já tem mais de 50 anos de tradição em análise de economia, índices, indicadores econômicos, pesquisas, trabalhos para o setor público e privado. E há mais ou menos, acho que 7 anos, né, tivemos uma conversa lá atrás sobre a possibilidade de fazer esse índice de preços de medicamento para hospitais, o IPMH. E foi muito interessante porque quando vocês se apresentaram, né, a Bionexo, a nós da FIP, a gente ficou muito animado justamente pela riqueza das informações que vocês têm, na medida que as partes, os agentes de mercado usam a plataforma, vão enriquecendo essa base de dados, e é muito bacana ter uma base de dados tão rica para fazer, para trabalhar, assim, no caso, fazer o índice de preço. Então, para nós, foi muito bacana, porque uma das missões institucionais da FIP é justamente trazer informações para o mercado. A gente acredita que com melhores informações, os agentes econômicos podem tomar melhores decisões de planejamento, planejar suas atividades de forma mais eficiente e trazer eficiência para o mercado na medida em que reduz assimetrias de informação, né? Eu, como economista, né, fui professor de economia durante uns 12 anos. Pode contar a verdade aí, né? Quanto tempo aí você foi? Eu sou professor de economia, na verdade. Foi isso mesmo, uns 15 anos, desde 2006, começando ali nessa função. E faz aí uns 3 anos que eu aposentei o GIS e foco na construção de indicadores e pesquisas econômicas, né? Sou economista, fiz mestrado, doutorado, e aí comecei a dar aula e cada vez mais trabalhar com essas análises e estudos econômicos,
E essa foi minha trajetória, e há 7 anos, mais ou menos, a gente começou essa conversa, a qual fico muito orgulhoso por ser o coordenador, do IPMH. Legal, muito bom. Eu me lembro alguns pontos interessantes, como você falou, a gente procurou vocês há uns 7 anos atrás. Quando eu cheguei na Bionexo, há 10 aanos, uma das primeiras missões que me deram foi construir um índice de preço, né? Falaram, você é economista, né? Constrói Faz aí um aí. índice de preço. Eu falei, bom, não é uma coisa tão simples assim, né? Para fazer uma coisa que seja perene, que seja estruturante, que os agentes possam realmente utilizar no seu dia a dia na gestão. E eu me lembro um detalhe aqui que a gente começou a calcular o índice em 2018, né? Começamos a calcular em 2018 e a gente ficou 2 anos Receoso, calculando né? o índice mensalmente, sem publicá-lo, Exatamente. para ganhar a confiança de que isso fosse uma ferramenta e é uma ferramenta que a gente tem confiança de colocar a mercado e poder, assim como outros índices que a FIP calcula, impactar os agentes de fato, né? Importante dizer que esse índice é calculado pela FIP, né? A gente criou toda uma sistemática, então eu não calculo o índice, quem calcula é a FIP. Para toda a governança, os dados são todos desidentificados, bonitinho, todo o regramento necessário, né, para preservar a identidade dos agentes, de acordo com as regras LGPD e tudo mais, né? Então, esse é só um ponto para deixar registrado. Uma coisa interessante é que depois desses 2 anos, como é que a gente decidiu publicar? Eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava em plena pandemia, né, Bruno? Saiu uma resolução da CEMED, que geralmente a CEMED sai em abril, CEMED que prevê, do ponto de vista de regulamento, né, da regulação, o aumento de preço máximo ao consumidor dos medicamentos, vamos já falar disso. E na época, o preço máximo que poderia ser repassado, né, era de 5%, 6%, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente qual era o número. Só que isso era já junho, porque em abril eles não publicaram, por conta do início da pandemia. E nós estávamos monitorando o preço, calculando mensalmente o indicador, e nós já sabíamos que os medicamentos já tinham disparado em preço em mais de 25%. Então a gente tinha um dado oficial publicado e os agentes iam se organizar para poder repassar preço. O hospital negociar com o fornecedor, o hospital negociar com a operadora, 5%, alguma coisa assim, sendo que os preços já estavam 25% superiores desde o início da pandemia, que foi intra-ano de 2020. E nesse momento foi quando a gente tomou a decisão, falamos, não dá mais para a gente, já temos, além de já ter confiança suficiente, é um dado muito importante para o setor, que o setor tenha conhecimento, então a gente decidiu publicar. E fast forward 5 anos daquele momento, a gente está aqui para falar estamos nessa janela de CEMED, como se diz no mercado. E, Bruno, agora eu quero ouvir um pouquinho de você, vamos entrar aqui no tema específico. A gente vai falar um pouquinho da tabela CEMED, explicar o que é. É um assunto que se fala muito no mercado, nós que lidamos com gerentes de suprimentos, coordenadores de compra, mesmo quem está na área comercial, negociando com operadoras. CEMED é um termo e preço, CEMED é uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente conhece em profundidade o que é e como isso impacta o dia a dia do setor. Então, a ideia aqui é a gente fazer um papo que talvez seja um pouco técnico, mas estamos com essa liberdade. Hoje em dia, o pessoal fica um pouco de medo, né, em aprofundar muito, a pessoa não conseguir acompanhar, mas a gente não vai ter essa preocupação. Nós vamos entrar na tecnicidade necessária, claro, para poder esclarecer o que é, poder olhar um pouquinho a realidade, como ele está precificado hoje, como é que se compara ao que a gente tem observado de fato no mercado, no IPMH, e também falar um pouquinho de impactos regulatórios que estão ao redor da questão de preço no setor de saúde. Falar da resolução da CEMED de 2018, um pouco da dinâmica entre hospitais e operadoras, o que vem de receita de medicamentos e outras questões. Então, a gente vai falar um pouquinho do tema CEMED, preço e realidade de hoje, e depois trabalhar um pouco os impactos disso no setor. Então, esse é o pano de fundo da nossa conversa aqui. E, para começar mais objetivamente, Bruno, o que é a CEMED? Explica para quem fala, mas não sabe o que é, ou para quem nunca ouviu dizer e quer saber o que é. Eu nunca tinha ouvido dizer até iniciar esse trabalho, né, em conjunto. CEMED é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Ela é um órgão interministerial do governo federal, criado há pouco mais de 20 anos, né,
que tem por objetivo regrar os preços e a evolução dos preços, na verdade, o preço limite, enfim, claro, a gente vai falar um pouquinho mais disso, dos medicamentos. Para os economistas, né, e para quem preocupa, estuda, enfim, políticas públicas, é sempre desafiador e uma questão tratar do o quanto o governo deve ou não interferir em determinados mercados, né? Então, e normalmente, entre os economistas, a gente estuda esses motivos, né, de regulação, porque o mercado é regulado, e um dos motivos é o que a gente chama de assimetria de informação, né? Em mercados nos quais existe muita assimetria de informação entre quem oferta um produto ou serviço e quem consome um produto e serviço, existe uma possibilidade de uma intervenção pública ser benéfica. Não é toda que é benéfica, mas existe essa possibilidade. Isso é um lado da história. O outro pilar, né, que justifica a regulação em alguns mercados é quando existe algum mercado particularmente concentrado, no qual o ofertante, enfim, a empresa, tem um poder de mercado muito grande. E isso se aplica a uma parte importante dos medicamentos. Né? Exatamente. Então, esse segundo elemento se aplica a uma parcela importante dos medicamentos, certamente não são todos, mas tem alguns que a produção, enfim, é concentrada em poucos ou um fornecedor, né, dependendo do caso. Então, nessas duas ocasiões, nessas duas situações, onde existe uma assimetria de informação importante entre quem consome e quem oferta um determinado produto ou serviço, e quando existe um poder de mercado muito grande, se justifica intervenções como essa realizadas pela CEMED. Né? Então, a gente pode dizer que no Brasil existe o preço de medicamento, ele é regulado. Ele é uma regulação que não é uma regulação tão dura, né? A gente tem, por exemplo, países na Europa onde o preço é tabelado, todos os preços é tabelado. Então, ele não é tabelado e nem completamente livre. Completamente livre. Ele é um sistema meio híbrido de regulação. Exatamente. Que foi criado um regulamento em 2003, é isso, 2003, né? Em 2003, criado uma regulação para poder reduzir potenciais assimetrias e etc. Então, esse é, vamos dizer assim, o início da história, né? Exatamente. Então, se justifica, né? Tem gente que vai dizer que é contrário, tem gente que é a favor de uma coisa mais dura, mas o fato é que, assim, do ponto de vista técnico, se justifica se pensar em alguma forma regulatória. Você tem várias formas de fazer isso. O Brasil escolheu uma específica sobre a qual a gente vai falar um pouquinho hoje. Basicamente, quando a gente pensa em tabelamento que você citou, o tabelamento é um pouco diferente do que a CEMED faz, porque o tabelamento, que quem tem mais de 40 anos ou mais de 50 anos, viu o tabelamento de preço no passado, no período de inflação muito grande. Tabelamento, como você disse em outros países, envolve definição de preço. Né? Então, o determinado produto tem um preço fixo. Né? Sim. Aqui, quando a gente fala da CEMED, na verdade, é uma tabela de preço máximo. Certo. Né? Então, o objetivo é identificar qual que é o preço máximo pelo qual os agentes de mercado podem ofertar esses medicamentos. Então, o preço máximo significa que um determinado medicamento não pode ser vendido numa farmácia, por exemplo, no caso do varejo, ou vendido a uma operadora, por exemplo, no caso do hospital, que vende ele não vende diretamente o medicamento, né, mas está dentro do tratamento, ele cobra esse valor da operadora, nada acima daquele valor determinado, que é o preço máximo, ao consumidor. Ele não dá esse nome exatamente, né? Tem três preços máximos aqui no contexto da CEMED. Um para o varejo, né, diretamente ao consumidor, um para o setor público, em compras públicas, que é menor, e um outro para o mercado atacadista, digamos assim, porque é o preço de fábrica ou de distribuição. Sim. Né? É claro, porque esses mercados, eles são distintos, claro, o preço transacionado no varejo, claro que é distinto da fábrica, evidentemente, e tem a questão de política pública, que também envolve os preços ao setor público. Então, tem esses três tipos de tabelamento nas diferentes fases do mercado. Né? No caso do setor público, não é uma fase propriamente, mas um ente específico que compra em grandes quantidades, enfim, é associado a políticas públicas de saúde. Então, tem essa justificativa, digamos assim, para ter um tratamento um pouco diferenciado. Né? Legal, legal. E aí a gente tem uma janela, eu até falei que a gente está na janela da CEMED, como o mercado apelidou, que todos os anos, então, é publicado um reajuste potencial
ou um preço máximo, no caso do varejo, do público e do mercado em geral, né? Vamos falar um pouquinho de como é feito isso, como é que calcula, como é que eu chego beleza, ok, esse preço máximo pode ser reajustado em 3%, em 4%, em 2%, porque é uma coisa que impacta diretamente, né? Eu estou aqui negociando um medicamento que a gente observa é que eu sou um hospital, eu estou comprando eu faço um contrato com um distribuidor ou um fabricante de medicamento e geralmente ele está nessa janela, porque eu travo o preço por 12 meses, é um privilégio nosso, diferente do que a gente estava falando ainda há pouco aqui no backstage da Argentina, e a gente tem um índice de preço também na Argentina, e a gente vê que lá a conversa é bem diferente. Sim. Então aqui eles já se consegue há alguns anos travar contratos e travar preço por 3, 6 meses ou 12 meses. E, geralmente, ele vence um pouquinho antes da CMED, porque se tem a expectativa de uma reprecificação para renegociar este contrato para frente. Então, todo mundo fica esperando mais ou menos o quanto vai ser possível reajustar e o que vai vir para a mesa de negociação. Então, se puder a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como é calculado isso, para que a gente possa entender onde que a gente está também hoje, né? Perfeito. Na verdade, são 2 etapas. Quando a gente fala de CMED, regulação de teto de preço nesse contexto. A primeira etapa é definir de largada, de partida, qual que é o preço máximo, né? Uma coisa é preço, nível de preço, outra coisa é reajuste. Tá. Então, o primeiro passo da construção da tabela, de qualquer tabela, mas em particular da CMED, é a identificação de um preço teto. E esse preço teto, ele é feito, estabelecido, toda vez que um produto novo entra no mercado. Certo. Né? E o produto novo pode até ser eu não sei os termos técnicos, mas enfim, uma formulação nova. Então, antes era gota, agora tem um comprimido. Uma nova apresentação. Apresentação, exatamente, isso. Me fugiu. Se tiver uma nova apresentação, esse é um novo produto, requer uma coluna na tabela específica para esse medicamento novo, né? Essa apresentação nova. E aí só uma parte que tem uma discussão interessante nesse ponto é como é que se forma esse preço. Exatamente, esse preço máximo. Esse é o desafio. Aí tem toda uma discussão, inclusive, que talvez a gente volte, não sei se vai dar tempo para hoje, mas a gente pode voltar em algum momento, de que para definir esse preço máximo, claro que a indústria tem interesse que esse preço máximo seja o máximo possível e quem consome o medicamento tem o interesse que seja o menor preço possível. E esse preço fábrica, ele segue um regramento que foi definido, e aí a indústria farmacêutica tem uma maneira de colocar isso, porque ele vai primeiro nos países de primeiro mundo, né, que tem uma disponibilidade de pagar a maior, e esses preços começam lá, e depois a hora que vem na sequência para o Brasil, porque o Brasil usa preços praticados fora do Brasil como referência. Mas ele entra na fila de medir o preço a partir dos Estados Unidos, da Europa, e principalmente dos Estados Unidos, que é onde os preços são mais altos, né? Então, é como se a gente pegasse o nosso preço fábrica, quase que é o preço americano. Então, tem uma discussão, inclusive, de como é que a gente define esse preço máximo. Se a gente começa por lá ou cria um preço temporário para que esses preços sejam regulados no mundo inteiro e depois a gente faça uma média ou nos coloque entre um OCDE ou alguma coisa assim que é mais razoável para a nossa realidade aqui. Então, essa é uma discussão que está em pauta aqui. Fecho parênteses aqui para a gente voltar no que é definido. Mas, de qualquer forma, hoje há uma discussão que está colocada de o quanto esse preço máximo é um preço razoável para a nossa realidade do Brasil. Né? Exatamente. Bom, enfim, tem várias categorias, né, de medicamentos nesse contexto. Tem os medicamentos que não existem, passam a existir, e aí são cadastrados no Brasil. Então, eles existem fora e entram no país. Aí, essa questão internacional de comparativo de preço é particularmente relevante nesses casos. Como o Rafael disse. E tem os outros medicamentos que já tem no Brasil, aí você muda a sua apresentação, aí a forma de definição do preço inicial da tabela, o preço limite, é um pouco diferente. Ele olha o princípio ativo, enfim, dentro do país, porque já existe um mercado maduro. Já tem uma referência interna. Exatamente, já tem uma referência interna. Sim, perfeito. Então, tem várias categorias, e cada categoria, se não me engano, são 6, mas pode ser que eu esteja enganado, mas é por aí. Cada categoria tem uma forma diferente de iniciar essa precificação, essa tabela teto, né? Muito bem, definido isso, aí a gente entra no processo de atualização. Que
que é a parte famosa da CEMED, que é essa janela. Então, a inclusão desses medicamentos na lista ocorre todo mês, né? E uma vez por ano, normalmente em abril, né? Que você chama de... Pessoal, né? O mercado chama de janela CEMED, normalmente em abril, ocorre o reajuste. Então, o que é o reajuste da tabela CEMED? É exatamente você pegar para cada item, né, para cada medicamento, você aumentar um pouquinho qual que é o preço máximo possível para aquele medicamento naquelas 3 categorias: preço fábrica, preço para o setor público e preço para o varejo. Né? E aí tem toda uma metodologia para fazer isso anualmente. Basicamente, a metodologia ela envolve 4 componentes. O primeiro componente, que é a referência ao IPCA. Importante saber o que é IPCA, para entender o contexto da CEMED. Né? IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, feito pelo IBGE. É o índice de preço mais famoso, né, do Brasil e é a referência para... Existe dizer que é o preço, é o oficial, ou não existe isso? Eu não chamaria de oficial, ele é oficial em um sentido, que serve para meta de inflação. Isso, nesse sentido. Nesse sentido ele é oficial. Sim. Né? Mas... enfim, tem vários outros... A FIP calcula... O IPC-FIP é para a cidade de São Paulo. Tá? O IPCA tem para várias capitais, enfim, e tem o nacional. Né? Sim. Como ele é do IBGE, o IPCA é do IBGE, que é um órgão do governo, enfim, não sei dizer se é uma autarquia, enfim, mas é um órgão do governo, ele acaba sendo referência para a meta de inflação. Perfeito. Então, é o índice de preço mais olhado. Né? Mas é importante notar o que significa as letrinhas. Índice de preços ao consumidor, ao A é amplo. O que é índice de preço ao consumidor? É olhar as residências, né, os domicílios e as famílias, identificar o que elas compram e a evolução do preço daquilo que elas compram. Então, uma família compra tomate. O tomate está no IPCA, né, com determinado peso. Tomate, alface, para ficar em comida saudável, mas também outras coisas. Transporte público. Achocolatado, né? Que eu sei que você gosta no café da manhã. Achocolatado, transporte público, gasolina. Então, tudo que faz parte de uma cesta de consumo da família está no IPCA. Mas note, então ele mede uma evolução do preço do consumo das famílias. Não tem nada a ver com custos do setor. Então, é importante identificar o que é o IPCA, e o IPCA é isso. É o índice de preço ao consumidor amplo. Tá? Então, ele mede a evolução dos preços do que o consumidor, as famílias brasileiras, consomem em geral. Existe um outro elemento nesse cálculo, né? São 4 elementos, que chama fator X. Fator X, o nome, na verdade... O nome próprio para o fator X. Né? Fator X, na verdade, é um nome tradicional quando a gente trata de regulação, né? Não é só na CEMED, enfim, fator X normalmente é comum e mede a evolução, a variação da produtividade no setor. Tá? Depois eu volto como que isso faz sentido nesse contexto. Tem o fator Y, que mede os custos do setor de uma forma muito específica, né? Depois a gente entra um pouquinho nisso. E o fator Z, que identifica o nível de concorrência, que é um assunto que a gente conversou um pouquinho antes, Sim. O nível de concorrência para cada um dos medicamentos que fazem parte da tabela. E aí, então, a variação do preço, ele vou ler a fórmula aqui, é igual IPCA menos X, que é o fator de produtividade, mais Y, que é os custos, são os custos. Que são os custos. Uma medida dos custos. A medida dos custos de produção, mais Z, que é concorrencial. O grau de concorrência, que aí ele vai classificando dependendo da natureza do medicamento. Exatamente. Quando a gente fala de concorrência, é claro, é um mercado onde a questão da propriedade intelectual é super importante. Então, propriedade industrial, né, de patentes e etc e tal. Então, a gente tem medicamentos que são protegidos por patentes e logo são exclusivos de uma determinada indústria. Ontem mesmo teve uma notícia, agora eu não lembro depois, se a gente puder inserir na produção, não lembro exatamente o nome do medicamento, mas foi administrado ontem, que é considerado o medicamento mais caro do mundo, que custa 7 a 11 milhões. E o SUS comprou. Aí vem uma outra discussão, né? Então, tem 173, parece, 153 doses a serem aplicadas num horizonte de X tempo. Então, para ter uma noção de que tem um medicamento que é uma dipirona, que a gente pode comprar na farmácia
com não sei quanto custa uma dipirona, custa Sei lá, R$10. R$10, um tabletezinho, uma coisa assim. Mas tem medicamentos que custam até 11 milhões de reais. Uhum. E tem tudo o mais entre R$10 e 10 milhões. Então, essa é um pouco da complexidade também e natureza desse setor. Então, voltando ao nosso índice de reajuste, IPCA, menos X mais Y mais Z. Isso. Vamos debulhar um por um aqui para a gente... Vamos. Já falamos do IPCA, né? Sim. Mas antes de debulhar um por um, você me lembrou um aspecto que é um tema que a gente já discutiu um pouco atrás, mas vale a pena reforçar, porque você trouxe um elemento importante que está associado, que é como se trata de saúde, as pessoas, elas vão, se elas tiverem um problema sério, enfim, elas vão gastar o que elas tiverem para comprar um medicamento. Isso também justifica a ideia de você regular o setor e colocar algum preço teto. Então, na verdade, esse elemento se soma àqueles dois que a gente discutiu atrás. A gente chama isso, para ser técnico, de inelasticidade da demanda. Então, para alguns casos onde a concorrência é particularmente baixa, e se for principalmente associado ao tratamento de doenças complicadas, o ofertante pode colocar o que quiser que a família vai torrar tudo nesse medicamento. Então, isso justifica também colocar-se um preço teto. Inelasticidade de demanda significa que, independente do preço, haverá demanda caso haja aplicação, né? E o preço, a vontade de comprar é pouco impactada pelo preço. Se você precisa tomar uma dose por mês, você tem uma doença rara que só tem um ofertante, e se você tiver dinheiro, claro, se é R$10 ou R$1.000, você vai ter que tomar uma dose por mês. Mas no nosso caso tem essa questão do dinheiro, mas tem uma questão também que é o SUS prover medicamentos também. Então aí entra um outro tópico que é se saúde é dever do Estado prover saúde a todos. Então, entra a necessidade, inclusive, de regular para o próprio Estado se defender de um preço abusivo, porque ele vai ter que, por lei, aí tem um rol taxativo ou não, tem uma discussão longa a respeito disso, de quais medicamentos o SUS deveria ou não prover, mas hoje o SUS provê quase toda a medicação necessária, inclusive a inclusão de novas drogas como essa que eu comentei agora, com preços astronômicos. Então, é interessante esse ponto, porque realmente é necessário ter alguma regulação, não só para defender a pessoa individual, mas o orçamento geral do Estado, que vai seja por via judicial ou seja por via administrativa normal, ter que prover o medicamento em algum momento para a população. Né? Esse é um outro tema para um outro Biotalk. Esse vai para... um bom tema longo, mas eu sei que você, como pesquisador da FIP, a gente vai ter que trazer outro interlocutor para entrar mais a fundo nisso. Mas, enfim, é um tema importante, certamente. Depois desse parênteses, né, voltando aos componentes do reajuste da CMED, não da tabela, não da formação do preço teto, mas do reajuste. Então, a gente tem esses 4 componentes, né? O primeiro é o IPCA e o primeiro fator X. Então, o fator X mede quanto se ganhou de produtividade naquele setor. Então, vamos imaginar que... Vamos ficar primeiro só com esses 2 elementos, o IPCA e o fator X. Então, suponha que o IPCA tenha sido 5% em determinado ano, que é mais ou menos o que foi agora. Né? Sim. Se existe um ganho de produtividade no setor, então se justifica fazer um reajuste inferior a 5%, porque uma parcela dessa referência do IPCA é reduzido, a necessidade de reajuste, ou a necessidade do valor do reajuste é reduzido na medida que você tem um aumento de produtividade do setor, Perfeito. De modo que ele reduz o custo de produção. Né? Então, quanto maior o aumento de produtividade do setor, menor pode ser o reajuste da CMED em relação ao IPCA. É correto dizer, então, que uma indústria que seja incentivada a ter mais produtividade ou possa automatizar melhor suas linhas e etc. No final das contas, menos gente para mesma ou mais produção, no final das contas é mais ou menos assim que eles medem, né? A quantidade de pessoas empregadas na indústria, dividido pela produção e chegar numa produtividade por aí. Então, quanto mais produtiva a indústria, menor a pressão sobre preços do ponto de vista regulatório. Exatamente. É isso. Exatamente. Tá.
Então, a ideia é o seguinte: então, se você aumenta, se existe um aumento, um ganho de produtividade do setor, o reajuste pode ser menor, porque os custos não aumentaram tanto quanto a referência, que é o IPCA. Perfeito. Tá? O terceiro elemento é o fator Y, que é uma medida de aumento de custo do setor. Né? No caso específico, aqui do regramento, os custos setoriais são basicamente medidos por câmbio e por custo de energia elétrica. Tá. Né? Então, a ideia é a seguinte: se esse setor em específico tem um aumento de custo maior do que os outros, é assim que está montada essa regulação em específico, então se justifica ter um ganho, ou, na verdade, um reajuste superior ao IPCA, digamos assim. Então, se você tem um aumento de custo desse setor maior, particularmente grande, então o reajustar só o IPCA não seria adequado. O ideal é aumentar um pouquinho mais, porque o ajuste ou os custos desse setor aumentaram mais do que a média da economia. Aí é uma forma de tentar compensar um pouco o IPCA ser tão genérico. É uma forma de tentar compensar. Talvez porque, por exemplo, você tem o preço do tomate lá, mas o câmbio, né, o dólar impacta mais sobremaneira o medicamento, porque muitos insumos que são usados no medicamento são importados, então eu teria uma compensação aqui. Isso. Né? Tudo bem, os preços não subiram muito, que nem é o caso, mas o impacto no setor foi maior por conta do câmbio, e esse setor é mais influenciado por câmbio, a gente sabe. Logo, é o mais Y. Então, eu estou somando ao IPCA. Você está somando o IPCA. Então, se a estrutura, se os custos dos insumos desse setor, né, do farmacêutico, aumenta muito, então se justificaria um reajuste da CMED superior ao IPCA. Perfeito. Tá? A gente pode discutir se a forma que é feita poderia ser um pouco melhor, enfim, sempre pode, né? E está havendo agora uma discussão sobre alterações desse arcabouço, né? E tem o terceiro elemento, que é o fator Z, que mede ou classifica os medicamentos em 3 níveis de acordo com o grau de concorrência do setor para aquele medicamento específico. Então, a ideia é, se você tem muitos produtores de um determinado medicamento, eles concorrem muito entre si, né? Então, as pressões competitivas para esse medicamento já eliminariam eventuais ganhos de poder de mercado. Então, nesse sentido, se você tem uma concorrência grande, você não precisaria dar um reajuste menor do que o IPCA, porque a concorrência garante a razoabilidade dos preços. Exatamente. Perfeito. Tá? Isso é plenamente observável. A gente tem quando se olha para a gestão da compra de suprimentos, é muito diferente você negociar o preço de um item que tem um substituto claro ou que tem um genérico, no caso do medicamento tem isso, mas vale para material médico, a PMS também, órteses e próteses, outros dispositivos médicos na qual existe um substituto, é uma coisa. Quando não existe substituto, é uma patente ou tem que ser aquele determinado dispositivo ou medicamento, o poder de barganha, em termos populares, é muito menor. Então, ele está traduzido nesse regramento também. Isso, nesse fator Z. Perfeito. Né? Então, tem 3 níveis. Então, esse nível mais concorrencial, né? Nesse ano, por exemplo, né, o IPCA foi 5,06, se eu não me engano, e o reajuste para esse setor concorrencial foi 5,06. Né? 5,06, tá. Nível 1. O de média concorrência, 3,83. E o de baixa ou nenhuma concorrência, 2,6%. Exato. Mas qual que é a lógica? Como que isso... da onde vem esses números, né? Então, nesse caso específico. Então, a gente tem esses 4 componentes. IPCA, menos ganho de produtividade, mais aumento de custo e o ajuste do nível de concorrência. Perfeito. Tá? Nesse caso, o aumento de custos foi 0. Sai da fórmula porque ele não afetou a conta dessa vez, nesse ano. Né? Então, a gente sobrou IPCA, produtividade, que reduz, né, o reajuste, e o elemento de concorrência. Então, foi 5,06 do IPCA. Aí você tem o reajuste de Y, menos Y, mais Z. No caso de itens com muita concorrência, o Z é igual ao Y com sinal contrário. Então, nesse caso, o Z cancela o Y. Perfeito. E fica exatamente o IPCA. Que é de mais concorrência.
que é no caso de mais Por concorrência. isso que é o 5,06, que é então o mesmo IPCA. Você consegue reajustar bastante, entre aspas, ou igual ao IPCA, porque a concorrência dá conta de não com deixar... mais concorrência aumenta é o igual ao próprio IPCA. IPCA, nesse É o caso, próprio IPCA. desse ano. Exatamente. Tá. Vamos para outra ponta, né? Os itens de pouquíssima concorrência. Você tem o desconto da conta de aumento de produtividade. Então, o reajuste, nesse caso, foi inferior. Eu vou colar aqui, o reajuste foi 2,6 para os itens de pouca concorrência. Isso. Então, o reajuste você mede, nesse caso, é IPCA menos a produtividade. Acabou. Tá? A diferença entre o 5,06 do concorrente, né, dos itens de concorrência, e o 2,6 daqueles de pouca concorrência é exatamente o fator Y. Perfeito, certo? que é a produtividade. Que é a produtividade. Né? E aí tem uma outra classificação do nível de concorrência, que é o intermediário, que no fundo é uma média mesmo, divide por 2, o que foi considerado de redução gerada pela produtividade, pelo aumento de produtividade. Legal. Então, na concorrência, o fator Z cancela o Y, né? No outro extremo, o fator Z faz com que... É zero, na verdade, então fica IPCA menos a produtividade, e no meio, ali no meio do fator concorrencial, aqueles itens que estão mais ou menos concorrenciais, é a metade dessa diferença. Perfeito. Então, a gente tem como resultado final, né, para os itens com mercado bastante concorrencial, o reajuste CMED foi de 5,6, os itens de concorrência média, 3,83, e os itens com pouca concorrência, o reajuste foi de 2,6. De novo, a lógica... Para dar exemplos, com mais concorrência, o dipirona, é que está classificado dentro desse que a gente falou agora há pouco. Com média concorrência, um antihipertensivo, que ele tem algumas opções, e o com mais concorrência, um medicamento biológico. Então, acho que esses são exemplos. Muito bem. Então, acho que a gente conseguiu detalhar, e eu imagino que depois dessa primeira parte aqui, muita gente deve estar pensando, nossa, eu acho que não tinha ideia de que tinha tudo isso dentro. E tem mais, né? Porque depois tem os fatores de cálculo de cada um desses indicadores, como se calcula um, e aí já vai para o nível de mestrado, né? Vamos ficar aqui na graduação ainda. E muito bem, então a gente tem esses números, e a gente, voltando agora, a gente tem o IPMH, como falamos no início, que é o índice de preço de medicamento hospitalar que a gente calcula. Eu digo a gente, como eu disse, FIP calcula a partir dos dados transacionados da Bionexo, que teve um aumento significativo no mês de abril. Nós estamos agora em maio, a gente pôde verificar isso, né? Então, a gente teve, só no mês de abril, um aumento de 4,18% nos preços de medicamento comprados pelos hospitais. Então, é importante dizer, o hospital está comprando medicamento, em abril ele pagou, em média, 4,18% a mais. Do que março. Do que março, né? E no ano, isso dava 5, alguma coisa, sim, certo? Certo. O que isso quer dizer? Então, vou contextualizar um pouco antes de entrar no IPMH, tá? Quando a gente fala, de novo, voltando para a CMED, a gente está falando de alterações do limite, do preço limite. Certo. Isso não significa dizer que o mercado funcione no limite. O mercado pode funcionar bem abaixo do limite. Então, só um exemplo hipotético. Pode ter medicamentos cujo o preço teto definido pela tabela CMED é 10, mas o mercado transaciona 4, né? Nesses casos, está muito longe do teto, então o mercado funciona como se não tivesse regulação. Quando se anuncia a CMED, esses preços, mesmo que eles estejam sendo transacionados bem abaixo do teto, eles costumam ter, no mês, um aumento parecido com a CMED. Né? Ela ancora as negociações. E esse é o termo. Na prática é isso. Ela ancora as negociações. E tem até, o termo é esse mesmo, eu ia falar, você antecipou, existe, aí eu vou falar um pouquinho de outras coisas. Eu parei no mestrado, você está já no doutorado, mas alguma coisa eu aprendi. Isso é muito bacana, existe uma vertente da economia que chama economia comportamental, que é uma mistura de economia e psicologia, né? Enfim, daí tem uma literatura específica de ancoragem, que é exatamente isso, é como as pessoas, os agentes, ancoram suas decisões em algo que não necessariamente faça completo sentido. Perfeito. E o mercado acaba se ancorando em alguns
alguns parâmetros. E o interessante é, quando a gente olha o IPMH em particular, nesses meses, mesmo sendo transacionado abaixo do limite, tem esse fenômeno no mês ter um reajuste do IPMH parecido com a CEMED. Mas quando a gente olha os dados depois, isso diminui. Então é como você tem essa ancoragem, mas depois o mercado, as negociações, enfim, vão trazendo o preço um pouco para baixo. Vão se regulando. Vão se regulando. O mercado regulando, o mercado funcionando. Né? Para além da ancoragem, as negociações trazem à tona a realidade daquele mercado. O CEMED, como ele está associado ao IPCA e não é exatamente os custos, enfim, do setor, ele é uma referência regulatória que os agentes ancoram no começo, mas depois as negociações, enfim, trazem o preço para uma realidade de mercado de oferta e demanda. Uhum. E aí, quando a gente olha o gráfico, é super bonitinho, né? Quando a gente olha o IPMH, o índice do IPMH, quando tem essa janela CEMED, os preços sobem, depois eles devolvem ao longo do ano, depois sobe de novo e devolve ao longo do ano. A gente estava até falando um pouco sobre isso. A gente sabe que o volume de transações nosso é representativo para poder definir tendências de preço, Isso. Né? Muito mais do que qualquer outro desses grandes índices de preço que coleta dado em gôndola do supermercado ainda, em muitos deles, né? Ao mesmo tempo, são dados que estão no ambiente concorrencial. Então, eles traduzem o que é a concorrência, porque eles estão no marketplace. Então, como na Bionexo, eles estão sendo negociados. Então, a gente vê essa devolução. Quando há um ambiente concorrencial, como é um ambiente onde eu tenho oferta e demanda, negociação, e ainda mais potencializado por tecnologia, eu consigo descomissionar essa ancoragem que foi feita a partir da regulação. É isso mesmo, né? Exatamente isso. Legal. E é super interessante esse comportamento. Eu, como economista, não preciso devolver meu diploma. Umas coisas estranhas, né? Bom, então, acho que a gente passou já pela explicação técnica do que é a CEMED. Acho que ficou claro. Como eu estiver sentado agora numa mesa de negociação, a primeira pergunta que eu ia fazer ou devolver como argumento, se a indústria viesse para falar, não, esse medicamento aqui nós vamos reajustar 5%. Eu falo, peraí, mas ele é de média, baixa ou pouca concorrência? Como é que foi sua produtividade? Vamos regular aí, né? Como é que estão essas coisas aí, né? Então, acho que tem já mais instrumentos para poder trabalhar. E a gente viu que o IPMH deu um impacto importante em abril. No ano, ele se assemelha muito ao IPCA, então a gente não tem um descolamento olhando para os últimos 12 meses para o que é o IPCA, diferente do que a gente viu naquela época que a gente comentou no início, que foi o início da pandemia, COVID, que houve um descolamento gigantesco, porque a gente mede preços mensalmente e dado praticamente real time, que é diferente de como todos os índices de preço em geral são calculados, não, mas a maioria desses índices são calculados. E agora, eu acho que tem um ponto para a gente seguir adiante. Muito bem, o que isso impacta no mercado? E aí, eu queria poder trazer alguns dados aqui. Eu vou fazer uma citação de um documento que é muito interessante. Existe todo ano tem uma publicação que é o Observatório ANAP. ANAP são os hospitais, a Associação dos Hospitais Privados do Brasil. Então, reúne hospitais privados, não necessariamente todos são privados, existem hospitais filantrópicos que também estão dentro dessa associação. Tem todo um regramento para participar, níveis de acreditação e etc. Mas hoje, os hospitais da ANAP respondem por 25% do custo da saúde suplementar. O que é saúde suplementar? É aquilo que os planos de saúde pagam. Então, a gente tem a saúde que é paga pelo setor público e a saúde que é suplementar. Hoje nós temos 53 milhões de vidas, se não me engano, dentro da saúde suplementar. Nós, por exemplo, eu tenho seguro de saúde, acho que você tem também. As empresas pagam ou a pessoa física paga. Tudo isso é o montante de dinheiro de saúde suplementar. E a gente pegou uma amostra de dados muito interessantes. Eu fiquei me perguntando, dentro disso, qual o impacto que um ajuste de preço pode ter, né, dentro dessa realidade. A gente vê que o hospital hoje ele compra medicamento, administra esse medicamento e depois cobra um valor por este medicamento ou pelo custo do procedimento para a operadora. E é uma fonte de receita para financiar a operação do hospital, essa dinâmica de aquisição, negociação, administração e cobrança do plano de saúde. Então, isso é bem conhecido no setor em geral.
O que talvez passe, às vezes, desapercebido é a relevância que tem esse mecanismo para o setor. Então, para dar alguns números aqui, eu fiz minha colinha também. O total da receita desses hospitais da ANAP é de 66 bilhões de reais. Tem uma referência. Como isso é 25% da saúde suplementar, 23 e poucos por cento, fazendo um cálculo mais grosseiro, nós estamos falando de quase 280, 290 bilhões o custo da saúde suplementar como um todo. Dentro desses hospitais, o custo com a medicação é de 27,82%. Não só medicação, materiais médicos, OPMs e outros insumos. Então, pensa num balanço do hospital, ele tem diversos custos, pessoal, enfermagem, investimentos. Investimentos vêm depois, né? Mas tem enfermagem, tem impostos e tantas outras coisas que vêm. E de todos os custos que existem, 27,8% é medicamento, ou seja, é um valor bem relevante, né? Então, quando a gente fala que há um reajuste de 5% nos custos, isso é super relevante, né, para o setor. E, ao mesmo tempo, quando ele cobra isso dos planos de saúde, isso representa uma parte de cerca de 43% da receita dele, ou seja, é uma fonte para financiar a própria operação, né? Tem uma diferença percentual de 27 para 43. 27 para 43, né? Tudo bem que um é de custo, outro é da receita. Mas a gente está falando aqui pelo menos uns 15 pontos percentuais que entra numa margem que é de 11 pontos percentuais, né? E aí existe um ponto que está sendo discutido hoje, e peço que você me ajude aqui a pensar sobre esses impactos, que é uma resolução que é de 2018, da CEMED, que proíbe os hospitais de repassarem esse preço, que não é um repasse de preço, né? Vamos dizer assim, ele só poderia cobrar da operadora o preço pelo qual ele comprou. Então, eu dei alguns números aqui para mostrar que isso teria um impacto gigantesco no setor. Basicamente, é um setor que ele opera numa média, nesses hospitais privados, que são hospitais bem administrados no geral, 11%, 12% de margem de EBITDA. Se nós estamos falando de 15 pontos percentuais que vem do medicamento, se uma coisa dessa entra em efetividade, eu simplesmente acabo com qualquer margem do setor. E aí nós estamos falando dos privados e também dos filantrópicos, que são aqueles hospitais que têm uma parte privada e usam o resultado do privado para financiar o atendimento público, que nem sempre cobre todas as despesas, né? Então, essa discussão está colocada agora, com algumas indas e vindas, dando um pouco de histórico. Ela nasceu em 2018, depois houve uma decisão judicial que suspendeu os efeitos dessa decisão, entendendo que um pouco desses impactos, baseado nessas argumentações, era uma suspensão liminar. E depois, por outros recursos, essa suspensão foi revogada e agora está sendo discutido novamente. Como é que uma pergunta aqui, você acha justo, sem querer te colocar em saia justa aqui, perguntando para o economista professor aqui, não o pesquisador da FIP, uma regulação como essa, como é que isso pode impactar o setor de maneira mais ampla aqui? Eu vou responder sem dizer se é justo ou não. Eu vou dizer os efeitos. Perfeito. Né? Tirando a valor de face, eu não conheço no detalhe o decreto, a regulação, enfim, mas mais do que você falou e do que a gente conversou há pouco, você tem pelo menos dois efeitos, né? Ou, na verdade, uma consideração e depois um efeito. A primeira consideração é a seguinte. De fato, os hospitais, quando compram os medicamentos e depois eles cobram, né, da operadora, certamente, de um momento para o outro, existem custos que os hospitais incorrem, logísticos, associados a manter aqueles medicamentos. Alguns, inclusive, é caro você manter, precisa de refrigeração. Sim, exatamente. Né? E se eu entendi bem, essa regulação ignora esses custos associados. Né? Então, isso é um elemento. Outro elemento é o seguinte, o mercado se ajusta. O mercado se ajusta de um jeito ou de outro. Então, se existe esse impedimento, digamos assim, e ele é relevante do ponto de vista quantitativo, né, da margem, os hospitais eles vão precisar aumentar os preços de outra forma. Isso. Né? Eles vão repassar de outra forma.
Mas o problema de fazer isso é na medida que você tem algo que faz sentido, né? Porque existe o custo associado à logística desse medicamento. E você impede o hospital de cobrar esses custos, ele vai passar a cobrar de outros custos que podem gerar distorções, né? Então, existe esse efeito. Vai vir, quer dizer, o custo vai subir. É muito difícil você, numa canetada, fingir que os hospitais não vão reagir de alguma forma. Não existe isso, né? Ou que vão conseguir operar por com menos 5% de de margem. Então, eles vão dar o jeito dele. Aí tem um problema, que é, às vezes, dar o jeito dele demora, isso pode, eventualmente, gerar problemas no atendimento. Na manutenção do hospital, enfim. Então, não disse se é justo ou não é, mas existe, de fato, uma consequência econômica. E ela é particularmente desestruturante no curto prazo, porque uma vez que isso entraria em vigor, nessa hipótese, até os hospitais descobrirem os mecanismos para reaver essa margem perdida no curto prazo, pode gerar alguma bagunça, enfim, e perda de qualidade, eventualmente, no atendimento, ou, em alguns casos extremos, fechamento, enfim, né? Mas, em algum momento, isso volta. Quer dizer, os hospitais não vão operar em prejuízo, eles vão precisar repassar isso de um outro jeito, não associado ao que, de fato, gera o custo, que é a manutenção, enfim, logística do medicamento. Entretanto, aí, talvez, né, essa resolução queira evitar exageros por parte do hospital, né? Sei lá, então ele compra o medicamento por 10, repassa o custo por 30. Isso é razoável? Não sei, talvez não seja. O problema é que é comum o regulador, às vezes, querer resolver um problema jogando o bebê com a água da bacia, né? Então, é importante pensar e refletir se essa é a melhor forma de resolver um problema que pode existir, que é esse eventual exagero, digamos assim, na cobrança. Aí volta um ponto que a gente falou anteriormente de o quanto que a regulação ela faz bem ou não para o setor, né? Porque supostamente a gente tem também, se eu tivesse um mercado perfeito, os agentes se regulariam e os potenciais exageros seriam coibidos naturalmente pela própria concorrência. O mercado é um mercado muito diferente, muito amplo, né? A gente tem hospital médio, pequeno, grande, especializado, geral. Tem os filantrópicos, como eu disse, só para explicar um pouquinho mais. A filantropia no Brasil, eu acho, é um mecanismo muito inteligente de financiar o atendimento do SUS. Por quê? Porque o hospital filantrópico, o que é um hospital filantrópico? Ele não tem fins lucrativos. Então, o resultado que ele gera, ele não distribui para ninguém. Ele é reinvestido na própria instituição. Acontece que um procedimento, uma diária de UTI, que o SUS paga, não paga os custos da diária do UTI, né? Então, o hospital filantrópico pode operar com até 40% dos seus leitos, da sua operação, atendendo ao mercado privado. Com isso, ele gera uma margem, que geralmente é uma margem pequena, que faz com que ele consiga prover, muitas vezes, até o mesmo atendimento para o SUS, nível do privado. Eu conheço diversos hospitais filantrópicos que eles não têm duas portas, como se diz no setor. Não tem uma porta privada e uma pública. E quando tem também, existe e ainda assim tem benefícios para o geral. Mas eu conheço hospitais que não têm. É o mesmo atendimento, mesma qualidade. Com certeza do corpo clínico é o mesmo. Não tem corpo clínicos diferentes. E eles conseguem fazer isso através desse mecanismo. Eu tiro esse pedaço que nós estamos falando aqui, 10% a 15% dessa margem. Esse mecanismo, o impacto não é só no privado, o impacto é diretamente no atendimento do público, né? Então, é um campo um tanto pantanoso aí para se mexer do ponto de vista regulatório, né? É uma coisa que não é fácil, né? Algum outro ponto disso que você vale comentar? Eu só queria pegar esse gancho, né? Quando a gente fala que existem falhas... No começo a gente falou disso, né? Existem algumas falhas de mercado que permitem ou justificam uma intervenção pública. A gente nunca pode esquecer que também existem falhas da intervenção pública. Perfeito. Né? Não estou dizendo que esse caso é ou não, mas, enfim, existe. Então, e na economia existe aquelas discussões entre os ortodoxos e heterodoxos, enfim, a boa discussão, na minha opinião, entre ortodoxos e heterodoxos é qual que é o nível das falhas de mercado e das falhas de intervenção pública, e aí você tem que navegar do ponto de vista da política pública, considerando as falhas do setor privado, né, as falhas de mercado, mas também as falhas
da intervenção pública para saber onde mirar, né? Tem que considerar isso. Muito bem. Gente, então, acho que do que a gente... Tem muitos mais assuntos, muitas coisas mais que a gente pode desdobrar, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje. A ideia é poder mostrar um pouquinho, informar o mercado cada vez mais. A gente está reforçando aqui o poder que tem os dados e a inteligência que está embarcada, por exemplo, na construção de um índice como esse, né, do IPMH, para poder reduzir a assimetria de informação do mercado. A gente tem hospitais pequenos negociando com indústrias gigantescas, né? Assim como tem distribuidores pequenos negociando com hospitais gigantescos. Então, esse é um mercado que ele tem... É diferente de um grande supermercadista com um monte de vendedores pequenininhos, né? Ele é muito simétrico e assimétrico dependendo do agente, do ponto que você está na cadeia. E a gente, como economista, como você falou, dá um prazer de ver que quanto mais informação, a gente acredita que informação melhor para a tomada de decisão e para o benefício geral do setor. Então, a ideia, eu acho que a gente cumpriu bem. Quero agradecer mais uma vez sua presença, Bruno, não só sua, mas em nome da Bionexo, agradecer à FIP pela parceria desse tempo todo, que nos dá metodologia, credibilidade e a segurança para sempre trazer algo para o mercado que seja aproveitável, que seja seguro, que seja prático de ser utilizado no dia a dia e assim vir transformando o setor. A Bionexo, ela tem como mote, vamos dizer assim, propósito, missão, transformar o setor através da tecnologia. Mas a gente sabe que a tecnologia ela gera um resultado que são os dados. E esses dados eles são organizados nessa era de inteligência artificial. Quanto melhor, maior, mais amplo, mais essa inteligência pode ser colocada a serviço dos próprios clientes, do setor como um todo, nesse caso que a gente está falando aqui. Então, agradeço mais uma vez. Se tiver alguma palavra final, alguma coisa aqui, o que você gosta de comer no café da manhã? Conta pra gente. Eu gosto de achocolatado e pão com queijo. Existe. Desde criança, desde né? Criança, desde Não é um criança. hábito que se começa aos 40. Muito bem. Eu queria agradecer, e fico honrado pelo convite, queria agradecer você, Rafael, e a Bionexo, né? E agradecer pessoalmente pelo convite e agradecer institucionalmente pela confiança no trabalho da FIP dessa parceria aí de tanto tempo. Legal, bacana. Temos aqui o nosso Biotalks. Esse tema foi um primeiro tema que a gente trabalhou. Sempre que tiver temas relevantes, importantes para a gente trabalhar, aprofundar e comunicar o setor, a gente vai fazendo por aqui também. Obrigado. Obrigado.